Pus o óculos para não ficar parecido com Steve Jobs. Então, assim, facilita a vida um pouco. Preciso pedir depois se o pessoal puder acertar aqui o projetor de mídia para mim, senão acho que vocês não vão ver o que vai acontecer ali. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, poder compartilhar um pouco de algumas coisas que são, no mínimo, muito controversiais. Nós vivemos uma época hoje em que existe um chamado debate ciência contra religião. Esse debate não é verdadeiro, porque no fundo nós temos duas religiões se debatendo. A ciência cuida de outras coisas. Por exemplo, o universo foi criado ou ele teria surgido espontaneamente? Como saber? A resposta é simples. Busque na ciência. Não, mas a ciência mostra que ele surgiu espontaneamente. Não, isso é o que alguns acreditam. Se você quiser saber se o universo foi criado ou se ele surgiu espontaneamente, você precisaria conhecer os processos naturais e as leis da natureza. O que os processos naturais têm condição de fazer e o que os processos naturais não teriam condição de fazer. Você precisa conhecer o que as leis da natureza têm condição de fazer e o que as leis da natureza não têm condição de fazer. Eu digo para os meus dois cientistas aí, cuidado com cianureto de potássio, porque eles estão usando cianureto. Se colocar cianureto de potássio, é capaz de a gente matar alguém. Por que será que a nossa estrutura, por exemplo, molecular, ela obedece uma ordem? Nosso DNA, por exemplo. Porque ele é formatado em os três códons. Tratando dos códons, desculpe, não 3 códons, tratando em códons. 3 nucleotídeos. Por que o universo funciona do jeito que ele funciona? Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você. Se você passasse por uma praia totalmente deserta, e nela você encontrasse um castelo de areia, muito bonito, bem trabalhado, você acreditaria que o castelo de areia é resultado de processos naturais ou de uma fonte inteligente? Me dê uma resposta científica, não religiosa. Se você diz que ele é resultado de processos naturais, eu te chamo de religioso. Ele é resultado de fontes inteligentes. Processos naturais não produzem castelo de areia na praia. Basta olhar a onda do mar indo e vindo para você ver o que acontece. É só deixar alguns dias lá, você não tem mais nem castelo de areia, você não tem mais nada. Você gostaria de comparar um castelo de areia com uma célula? É que normalmente nós não trabalhamos de uma forma racional. Nós apenas repetimos aquilo que nos foi passado. É por isso que nós temos dificuldade de, quando tratamos essa questão da ciência das origens, separar. Mas falou de criacionismo, falou de religião. Depende. Falou de evolucionismo, falou de ciência. Depende. Deixa eu dar 2 coisinhas para você pensar. Se eu lhe perguntasse, qual a sua idade? Você poderia me dizer a sua idade. Agora é a pergunta verdadeira. Me prova. Me prova que essa é a sua idade. Você chega e fala, isso é fácil. Eu pego minha certidão de nascimento e te apresento. Isso é ridículo. Você acredita em pedaço de papel. Essa é a prova que você tem para mim, um pedaço de papel. Não, mas esse pedaço de papel é válido. Como você sabe que ele é válido? Não, mas tem até um selo. E daí? Não, mas tá lá no cartório. E daí? É um pedaço de papel. Não deixou de ser um pedaço de papel. Você fala, tá bom, vou trazer meu pai e minha mãe. Agora você acredita em testemunhas também. Tá bom, você acredita em pedaço de papel e de testemunhas? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você não acredita na Bíblia? É pedaço de papel e testemunhas também. Você fala, não, mas a Bíblia é diferente. Sim, totalmente diferente. Pedaço de papel e testemunha. Talvez o pedaço de papel que esteja na Bíblia seja um pouquinho melhor do que o pedaço de papel que você irá encontrar na sua certidão de nascimento. Falando nisso, hoje você tem Bíblia até no iPad. Mas você não tem sua certidão de nascimento no iPad. Então é muito importante nós entendermos o que nós estamos tratando. Eu fico assim muito impressionado porque, geralmente dentro do contexto de pesquisa nas universidades, pessoas têm a tendência de olhar para aqueles que não acreditam em Deus
como sendo as pessoas que não possuem tendências, eles são não tendenciosos. Agora, aqueles que acreditam que Deus existe, esses são tendenciosos. Deixa eu fazer uma pergunta. Seria possível provar que Deus existe? Vamos começar por essa. Seria possível provar que Deus existe? Cientificamente. A resposta é simples. Não. Não é possível provar cientificamente que Deus existe. Mas tem uma outra pergunta. Seria possível provar cientificamente que Deus não existe? Resposta? Não. Então nós estamos tratando de dois religiosos. É por isso que nos meus trabalhos, por aí eu digo que eu só trabalho com crentes. As pessoas falam, só crentes? Só crentes. Nunca trabalhei com ninguém que não fosse crente. Falei assim, mas como? É simples, eu trabalho com aqueles que creem que Deus existe, que são crentes, e com aqueles que creem que Deus não existe, porque eles também são crentes. Porque é pela fé. Você só aceita que Deus existe pela fé, como você aceita que Deus não existe pela fé. Essa é uma situação meio desconfortável, não é? Porque fé nós usamos o tempo todo. Por exemplo, quem daqui ao sentar-se nessa cadeira verificou se ela aguentava o seu peso? Você simplesmente fez o quê? Sentou-se. Agora, eu te garanto, se nas últimas 10 cadeiras que você tentou se assentar, ela quebrasse e você caísse, você teria ficado esperto com essa daí. Você dá uma olhadinha aqui, apalpa. Sim, consigo sentar. Ótimo. Nós vivemos pela fé. É normal isso. Nós simplesmente assumimos como verdadeiro. Você assumiu como verdadeiro que essa cadeira iria aguentar o teu peso. Que evidência você tinha que essa cadeira que você está sentado iria aguentar o seu peso? Só porque as outras cadeiras em que outras pessoas estavam sentadas aguentaram o peso dela. É impressionante como nós vivemos. Deixa eu fazer mais uma pergunta e daí nós vamos estudar um pouquinho. Como você sabe que o mundo não foi criado há 5 minutos atrás? Você fala, o pessoal estava cantando aqui há 5 minutos atrás. Mas e se o mundo tivesse sido criado há 5 minutos atrás e você achando que eles estiveram aqui cantando quando eles nem existiam há 5 minutos atrás? Você fala, não, mas eu tenho minha certidão de nascimento. Embora eu não saiba a minha idade, mas eu tenho a minha certidão de nascimento. Tá, mas a sua certidão de nascimento foi criada há 5 minutos atrás também. Você fala, não. Tem a fotografia do meu avô e da minha avó, que já até morreram. Eles nunca existiram. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada com essa. Como você sabe que o universo, tudo que existe, não foi criado há 30 segundos atrás? Você fala assim, mas você fez a pergunta. Tem certeza? Eu estou dizendo isso, você pensa que é brincadeira, mas é sério. Se eu ligasse para um amigo meu lá no Japão agora e perguntasse, o sol está brilhando agora, qual seria a resposta dele? Resposta científica. Não sei. Você fala, mas como? Claro que está brilhando. Não. A luz do sol demora 8 minutos e 19 segundos para chegar aqui. Se o sol explodiu agora, daqui 8 minutos e 20 segundos aproximadamente, nós ficaremos sabendo. Ele só poderia olhar lá fora e ver a luz do sol, que saiu do sol há 8 minutos e 20 segundos atrás. Agora ele não sabe se o sol está brilhando. Como eu também não sei se o sol está brilhando. Vai que ele tenha explodido, daqui a pouco a gente tem um montão de neutrinos passando por aqui, e a gente vai descobrir que tem 2 possibilidades. Quais? Céu ou inferno. Ninguém vai ficar mais nesse planeta por muito tempo. Você fala, rapaz, isso é meio maluco. Não, isso é realidade. Essa é a realidade. Você fala, você assistiu muito filme Matrix? Mas eu assisti e entendi. Tem gente que assistiu e não entendeu. Essa é a diferença. Realmente eu assisti. Então é muito importante nós sabermos tratar com todas essas questões. Nós estamos aqui uma semana tratando de vários temas, e eu gostaria de tratar com vocês especificamente de um, agora à noite. Eu gostaria de olhar de uma maneira um pouquinho diferente esse aspecto do criacionismo. Normalmente eu trato do aspecto de como tudo começou,
olhando estritamente do ponto de vista científico, porque ele é muito relevante. Deixa eu contar algo para você, que saiu na revista Science, agora dia 6 de julho desse mês. Muito interessante, no Science Magazine. Isso é um estudo muito interessante, feito por um grupo de pesquisadores, dizendo que aproximadamente há 5.000 anos atrás, isso foram estudos feitos com vários DNAs de vários grupos diferentes, de vários povos do nosso planeta, eles perceberam que mais ou menos há 5.000 anos atrás, houve uma diversificação muito grande da codificação genética humana, ou seja, do DNA humano. Parece que há 5.000 anos atrás, a variedade de, entre aspas, raças que nós temos no planeta de seres humanos, assim, parece que o negócio explodiu há 5.000 anos atrás. Olha, você não precisa ser um PhD em Bíblia para fazer umas continhas e descobrir que há 5.000 anos atrás estava ocorrendo a Torre de Babel. Você não precisa ser um cara brilhante para saber disso. A Bíblia nos diz que há 5.000 anos atrás, Deus confundiu a situação, assim, as línguas dos povos, e eles se dividiram pelo planeta todo. Isso foi mais ou menos 5.000 anos atrás. Ou seja, você lê uma reportagem dessa e fala, interessante. Eu já li isso em algum lugar. Agora nós temos assim, um tipo de uma confirmação científica. Não estou dizendo confirmação no sentido de dizer que a Bíblia está correta. Só estou dizendo que demorou quase 5.000 anos para o pessoal descobrir. Assim, mas chegaram lá. As pessoas falam, mas você olha tudo do lado de vista bíblico? Não. Só aquilo que está certo. Então nós precisamos aprender a observar as coisas do jeito que elas são. E eu gostaria de tratar com vocês um tema dentro do criacionismo, observando um pouco aquilo que nós encontramos no livro de Gênesis. Antes de tratar disso, eu gostaria de dizer algo que é muito importante. Existem 3 tipos de criacionismos específicos. Existe o chamado criacionismo científico. A sua proposta é a seguinte: processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e a sua complexidade. Isso é testável em qualquer laboratório, até na USP. É possível testar se processos naturais e leis da natureza teriam ou não trazido à existência o universo e a vida. Por favor, não venham com esse papo de evolução, porque evolução não é processo natural, é nome de teoria. Processo natural é, por exemplo, chuva, erosão, crescimento, adaptação, variação. Você fala, olha aí, variação e adaptação resolvem o problema da evolução. Complicam o problema da evolução, porque até o presente momento, todas as capacidades de variação e adaptação são limitadas. Isso significa que peixes sempre produzirão peixes, e que anfíbios sempre produzirão anfíbios. Resumindo, que vertebrados sempre produzirão vertebrados, invertebrados sempre produzirão invertebrados, e assim por diante. Isso é ciência devidamente estabelecida. Qualquer biólogo sabe disso. E qualquer físico também. Então é muito importante nós sabermos, quando nós tratamos com criacionismo, que existe uma área que é o criacionismo científico. Existem outros 2 criacionismos, um deles é o criacionismo religioso, que nós encontramos através das muitas religiões pelo mundo afora, onde nós percebemos que pessoas procuram dizer por que uma certa divindade teria criado o mundo. Todos esses são criacionismos religiosos. Alguns procuram mostrar que um certo Deus estava muito sozinho, então ele resolveu criar o mundo. Um outro estava apaixonado, um Deus apaixonado por uma deusa, resolveu criar o mundo e dar de presente para a deusa. E assim a lista vai. Todos esses são criacionismos religiosos. A Bíblia não é criacionismo religioso. Por quê? Porque a Bíblia não procura dizer por que o Deus da Bíblia criou o mundo. A Bíblia apenas descreve o que foi criado. Então, o criacionismo bíblico, ele é descritivo. Então, quando você tiver uma discussão com o criacionismo, procure definir qual dos 3 você está discutindo. Hoje, por exemplo, nós vamos discutir especificamente o criacionismo bíblico. Eu queria apenas dar algumas ideias, não quero cansá-los, mas quero dar algumas ideias. Para isso, vamos usar um pouquinho as nossas imagens. Eu creio que nós poderíamos trabalhar melhor assim. Então, vamos lá. Há cerca de mais ou menos 5 anos atrás, eu lancei um livro chamado Como Tudo Começou,
A proposta desse livro era uma proposta simples, é apenas falar a respeito do criacionismo científico. Nele vocês encontrarão cerca de 200 citações de publicações científicas mostrando por que o criacionismo científico acredita que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo e a vida. Em outras palavras, porque o universo e a vida foram criados. É uma proposta bem interessante. O ano passado, eu lancei também um livrete chamado A Igreja e o Criacionismo, onde nós discutimos esses 3 tipos de criacionismos, para que as pessoas entendam a diferença entre o criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. São 3 áreas diferentes. Diga-se de passagem que eu tenho vários amigos que são criacionistas, científicos, obviamente, e são ateus. Você fala, mas como? Ele é criacionista? Sim, ele acredita que o mundo foi criado. Mas se ele acredita que o mundo foi criado, ele acredita em quem? Não faz sentido perguntar em quem. Porque a ciência não trabalha com o quem. A ciência só trabalha com o se. Processos naturais e leis da natureza teriam trazido à existência tudo isso ou não? Essa é a discussão. Eu lancei no finalzinho do ano passado, Gênesis 1 e 2, que trata especificamente do criacionismo bíblico. E é sobre ele que eu gostaria de gastar alguns momentos com vocês. Nós precisamos diferenciar um pouquinho entre ciência devidamente estabelecida e posicionamento científico. Para isso eu gostaria de usar algumas pessoas tratando de alguns temas. São cientistas bem conhecidos, pessoas de várias áreas diferentes da ciência. Por exemplo, Dr. Henry Morris, conhecido geólogo, trabalhou muitos anos dentro da área de engenharia hidráulica, onde é o PhD dele, diz o seguinte: criacionistas e evolucionistas possuem exatamente os mesmos dados. A realidade é a mesma para eles. Contudo, a percepção desta realidade, a interpretação dos dados, pode ser notavelmente diferente para ambos, dependendo da perspectiva do indivíduo, suas pressuposições, cosmovisão e até mesmo suas tendências. Um zoólogo muito conhecido, Richard Dawkins, disse o seguinte: Darwin o chutou, no caso Deus, para fora da biologia, mas a física continuou mais duvidosa. Agora, Hawking está administrando o coup de grace, ou seja, o golpe de misericórdia. Então vamos ver o que o Hawking tem falado. Stephen Hawking disse assim, no seu livro The Grand Design: criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que nós existimos? Não é necessário invocar a Deus para acender o estupim e fazer com que o universo funcione. Porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. Eu gostaria de lhe dar um montão de nada de presente hoje à noite. E com esse montão de nada, eu gostaria que você fizesse alguma coisa. Você pode levar a gravidade junto. Dr. Karl Popper, Sir Karl Popper, diz o seguinte: a visão errada da ciência trai a si mesma no desejo desesperado de estar certa, pois não é a possessão do conhecimento, da verdade irrefutável, que faz do homem um homem da ciência, mas o senso crítico, persistente e até incauteloso pela busca da verdade. Meus amigos, ciência não é afirmar que o mundo veio à existência do nada. Isso não é ciência, isso é fé. Ciência é demonstrar que processos naturais e leis da natureza teriam trazido a natureza do nada. Isso é ciência. O que passa disso é fé. Um grande matemático muito conhecido, Dr. John Lennox, disse assim: Stephen Hawking e outros como ele não perceberam que a ciência deles não responde à questão do porquê alguma coisa existe e não nada, pela simples razão que a ciência deles não consegue responder a essa questão. Eles também não perceberam que a cosmovisão ateísta deles, que exclui Deus, é por suposição e não por razões
científicas. Mais um. Esse é um daqueles assim que trabalha muito na área, quer dizer, já é falecido, trabalhou muito na área da física, muito conhecido, aqueles que estudam física quântica, pelo efeito Compton, Dr. Arthur Compton. Disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada no princípio, Deus. Dr. Arthur Compton recebeu o Prêmio Nobel em Física em 1927. Um grande matemático, George Ellis, disse o seguinte: um Deus benevolente poderia, com facilidade, organizar a criação do universo de tal maneira que radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo, para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo e em expansão. Seria impossível para qualquer outro cientista na Terra refutar esta visão do universo de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo que ele poderia fazer é discordar da premissa cosmológica do autor. Mais um. Dr. Henry Margenau foi professor por muitos anos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: ao dar a ele uma identidade, falando do ser humano, um corpo, incluindo um cérebro, e ao criar as leis da natureza, as quais aplicam-se ao homem, as quais podem também ser compreendidas e interpretadas pelo homem, Deus nos dotou com livre-arbítrio e, portanto, com responsabilidade pessoal. Nós não somos máquinas. Isso deve ser considerado um dom de Deus, um ato derradeiro de graça divina. Dr. Henry Margenau publicou um livro na década de 90 chamado Cosmos, Bios e Theos, no qual ele demonstra, não somente ele juntou cerca de 60 cientistas, 24 dos quais ganhadores de um prêmio Nobel, para demonstrar que o universo e a vida foram criados. Aqui no Brasil nós temos uma pessoa muito conhecida, o professor Dr. Marcos Eberlin, da Unicamp, químico. Ele é o diretor, atualmente diretor mundial da Associação da Espectrometria de Aceleração de Massa. Ele é uma pessoa muito conhecida pelos prêmios que ele tem recebido. Eu costumo brincar, ele tem apenas umas 450 publicações científicas, das quais possuem aproximadamente cerca de 2.500 citações. Eu acho que é alguém extremamente gabaritado no nosso país. Uma das frases muito interessantes do Dr. Marcos é a seguinte: fomos planejados. A maior descoberta científica de todos os tempos. Nós não chegamos aqui por acaso. Agora, no meio de todas essas coisas, você fala assim, muito interessante, então tem bastante gente na área da ciência que acredita que nós fomos criados. Sim, existe uma quantidade muito grande. Mas isso não é ensinado. Aí é outra história, aí nós precisamos trabalhar em cima disso. Mas de todas essas coisas, de todas essas frases, eu gostaria de deixar uma que eu acho uma das mais espetaculares, porque como físico, trabalhando dentro dessa área, pesquisando dessa área e conhecendo o cristianismo, é possível entender essa frase. Não sei quantos de vocês conhecem um autor irlandês chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu as conhecidas Crônicas de Nárnia. Talvez você, ou teus filhos, ou alguém da tua família já tenha assistido aquele famoso filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ou talvez o Príncipe Caspian. Ou então o Peregrino da Alvorada. Um daqueles lá. Estou tentando traduzir do inglês para o português, não está dando certo. Deve ser isso aí. É muito interessante esses livros. Ouça o que C.S. Lewis disse. Eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol. Não simplesmente porque eu o veja, mas porque através dele posso ver todas as coisas. Aí a história começa a ficar um pouco diferente. Quando nós tratamos, portanto, dessa questão, eu queria fazer uma pergunta bem simples para você. Uma pergunta bem reta e direta. Como você sabe que a Bíblia não é a verdade? Como você sabe que a Bíblia não é
a verdade. Eu tenho muitas pessoas falando assim, eu não acredito na Bíblia. Eu gosto de perguntar por quê. Não, porque a Bíblia é um livro muito antigo. Sim. Nós temos livros muito antigos escritos pelos gregos que nós continuamos usando até hoje. Por exemplo, já imaginou jogar fora o Teorema de Pitágoras só porque é antigo? Ou o princípio de empuxo descoberto por Arquimedes só porque é antigo? Não é porque é antigo que a gente vai jogar fora. A pergunta é antigo e verdadeiro ou é novo e falso? A pergunta é bem simples. Como você sabe que a Bíblia não é a verdade? Primeiramente, eu queria colocar algumas questões mostrando que a Bíblia, pelo que tudo indica, ela é. Até onde nós temos conseguido trabalhar, porque a Bíblia é um livro histórico. Ela trabalha com eventos históricos. Se você parar para observar, ela trata um pouquinho da história do universo, ela trata da história do planeta Terra, ela trata da história de grandes impérios, não de todos, mas de alguns deles. Ela trata da história, inclusive, da civilização humana. Ela trata também especificamente da história do povo judeu, e de uma forma mais específica, ela trata da história do ser humano. Ela é muito interessante nesses aspectos. Por quê? Porque muito daquilo que é proposto nela é testável. Por exemplo, quando você estuda a história, nossa história, aquela que você tem lá no livro, ela é baseada praticamente em achados arqueológicos, achados paleontológicos, descobertas geológicas, registros históricos. Então, nós pegamos todas essas informações para escrever a história. Imagina só, agora vou dedurar um pouquinho a minha idade. Na época em que eu era assim, aluninho lá do Fundamental, que na época não chamava de Fundamental, chamava de grupo, para aqueles que conhecem a história da Bíblia, a minha geração foi aquela que praticamente pisou na laminha do dilúvio, mas ela já estava seca. Então, foi logo assim, lá depois do dilúvio de Gênesis. Quando eu estava lá no primário, eu aprendi que o Brasil foi descoberto da seguinte maneira. Pedro Álvares Cabral estava indo a caminho das Índias, mas havia uma região perto da África que tinha grandes calmarias, ou seja, não tinha vento. Naquela época, os navios eram com aquelas velas movidos a vento. Então, Pedro Álvares Cabral foi desviando, e ele errou por 3.000 quilômetros, isso eu aprendi depois, e chegou no Brasil. Um navegador com grande experiência com Pedro Álvares Cabral, ele errou só por 3.000 quilômetros a rota. Seria mais ou menos um taxista que sabe ir daqui até Campinas o tempo todo, e ele sai daqui, chega em Santos e fala, ups, me desculpe, eu errei o caminho. Você sabe do que eu estou falando. Anos depois eu fui descobrir que tudo aquilo era mentira. Fiquei muito decepcionado, porque eu tive que fazer prova, e na prova eu tive que escrever aquilo. Eu escrevi uma mentira na prova e me deram nota. E nota boa ainda, isso que é pior. Se eles tivessem falado, está errado tudo isso aqui. Não, eles me deram uma boa nota, só porque eu escrevi uma mentira na prova. Está vendo só como a gente aprende a ser mentiroso? Isso é normal de todo mundo, mas a gente precisa parar com isso. E quando a Bíblia trata de história? Porque ela não está baseada em achados arqueológicos. Ela não está baseada, literalmente, em achados paleontológicos. Ela não está baseada em outros registros históricos. Eu fico assim fascinado porque quando nós olhamos a Bíblia, ela não interpreta a história. Esse é um ponto fascinante para mim. Por exemplo, afinal de contas, o que vai acontecer nesse julgamento do mensalão? A gente vai ter a verdade ou aquilo que a gente gostaria que a história lembrasse disso? Já perceberam que a Bíblia é bem reta e direta? Você pega um dos grandes reis de Israel, cujo nome era Davi. Já leram a biografia de Davi na Bíblia? Vocês já perceberam que Davi nunca fez nada errado? Opa! Você fala assim, na minha Bíblia ele fez um monte de coisa errada. Porque Deus conta a história como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. Deus chega e coloca do jeitão que a coisa é. Então, quando nós olhamos nas Escrituras, na Bíblia, nós aprendemos um pouquinho da história. E essa é a parte que eu acho interessante, porque ela não interpreta a história. Todos os grandes historiadores,
interpretaram apenas a história. Eles pegavam dados e informações e falavam, não, isso aconteceu por causa disso, ou isso teria acontecido por causa disso, e assim a coisa vai. A Bíblia não interpreta a história, a Bíblia descreve a história. Ela conta do jeito que foi. Então, algo que é muito importante para nós ao olharmos nesse aspecto, que é o aspecto histórico, é observarmos um pouquinho da historicidade da Bíblia. Por exemplo, se você pegar alguns textos bíblicos, nós temos algo muito impressionante. Deixa eu dar um exemplo de um historiador bíblico conhecido pelo nome de Lucas. Ele também era médico. Ele dizia o seguinte, lá em Lucas, capítulo 1, versos 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos, por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Pergunta, o que Lucas escreveu? Se você pegar e ler o Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 3, ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, do deserto. Você precisa de mais alguma referência histórica? Sabe o que é fascinante? Herodes o Grande, rei da Judéia, nós sabemos quando ele nasceu e quando ele morreu. Públio Sulpícios Quirinos, governador da Síria, nós sabemos quando ele nasceu e quando ele morreu. Tibério Júlio César Augustus, imperador romano, nós sabemos quando ele nasceu e quando ele morreu. Pôncio Pilatos, 5º governador romano da Judéia, nós sabemos de quando a quando ele foi governador. E a Bíblia está cheia de referências históricas, as quais nós podemos avaliá-las do ponto de vista científico, por meio da arqueologia e outras áreas tais. Então é muito interessante quando nós usamos essas questões. Nós temos até uns fatos impressionantes na Bíblia, eu queria deixar um só para você ver, que é lá no livro de Isaías. No livro de Isaías existe uma profecia, está relacionada com um contexto histórico. Muitas pessoas, ao lerem o livro de Isaías, dizem o seguinte, não, metade de Isaías foi escrito numa determinada época, a outra metade foi escrita numa outra época. Por quê? A segunda metade fala de coisas que não haviam acontecido. Como é que quem escreveu acertou direitinho? Quer ver um exemplo? Lá em Isaías 45 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Muito interessante. Esse texto foi escrito mais ou menos por volta do ano 680. Quando você está lendo o texto, a impressão que dá é que tinha um cara chamado Ciro andando no planeta. O problema é que esse Ciro seria alguém que iria aparecer na história cerca de 120 anos depois. Ele não tinha nascido. O seu bisavô provavelmente tinha nascido. E lá no livro de Esdras, capítulo 1, verso 2, fala de um decreto que foi promulgado mais ou menos por volta do ano 540 a.C., ele diz o seguinte, assim diz Ciro, esse Ciro que foi dito lá por Isaías, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Rapaz, o problema é que Ciro foi um cara que existiu. A gente sabe disso, nós o conhecemos, até o túmulo dele ainda existe. Está lá no Irã, não sei se você gostaria de visitar, é outra história, mas está lá. Você pode ir que o túmulo do cidadão está lá. Ele existiu. Então a Bíblia trata disso. De uma forma geral, a Bíblia está cheia de citações históricas e você pode estudar cada uma delas detalhadamente, você vai aprender coisas espetaculares a respeito de tudo isso. Esse é um lado muito interessante. Nós poderíamos pegar e trabalhar muito a respeito disso, dar muitas ideias,
colocar algumas coisas específicas que para as pessoas poderem entender. Mas eu queria dar mais um aspecto para você olhar. A questão da cronologia bíblica. Já imaginou alguém viver 950 anos? Fala a verdade, o único que você conhece que viveu 950 anos foi quem? Não, o mestre Yoda, lá do Guerra nas Estrelas. Só ele viveu 950 anos. As pessoas chegam e falam assim, não, mas isso é um absurdo viver todo esse tempo. Porque quando nós olhamos a cronologia bíblica, você vê assim, a longevidade das pessoas pré-diluvianas. Rapaz, esse pessoal vivia 900 e poucos anos. As pessoas chegam para mim e falam, você não acredita nisso, né? Isso é um ponto muito interessante, porque no aspecto de longevidade, nós sabemos como a coisa funciona. Telômeros e telomerase. Na pontinha dos nossos cromossomos, tem um negocinho, parece um zíper, o cromossomo nosso ali assim, o DNAzinho bonitinho, né? Parece um zíper, quando ele abre para fazer a duplicação, seria como abrir um zíper. Sabe aquela pontinha lá do zíper que fica lá na sua jaqueta, lá embaixo, que você engata um no outro para ele não abrir? Aquilo ali seria mais ou menos o telômero. Então você desce o zíper até lá embaixo, em cada duplicação celular, uma partezinha do telômero fica aberta também, é feita a duplicação, depois ele fecha bonitinho e tudo mais. Só que em cada duplicação você perde um pedacinho de telômero. Chega uma hora que você não tem mais. Daí o negócio não fecha, aquele zíper que não funciona mais, a célula morre, daí não funciona. Você fala, rapaz, isso é muito interessante. Porque a gente sabe como é que funciona o mecanismo. Inclusive, o pessoal do HMS, do Harvard Medical School, tem trabalhado com isso, com o telômero e com a telomerase. Porque nós sabemos que existe a possibilidade do ser humano viver muito mais do que os 80, 100 anos que ele vive hoje. Nós sabemos do mecanismo. Nós temos algumas coisas espetaculares por aí. Olha essas duas irmãzinhas. Qual é a mais nova e qual a mais velha? Resposta, a da esquerda é mais velha. Você fala, não, da esquerda é o bebê. Exato. A gente está muito curioso saber por que ela não envelhece. Existem mecanismos? Existem. Não, mas a questão lá do dilúvio, aquela genealogia, aquilo lá não tem nada a ver, aquilo lá é historinha. Dá uma olhadinha, as datas. Olha o gráfico. Esse gráfico é trabalhado pela matemática o tempo todo, modelos de deterioração. Se não tivesse sido escrito nada na Bíblia a respeito do dilúvio, qualquer matemático estudando esse texto iria dizer o seguinte, alguma coisa aconteceu nos dias desse cara chamado Noé aqui, certeza. Olha o que aconteceu, olha o gráfico aponta para isso. É muito interessante quando nós olhamos o aspecto de cronologias, genealogias, todas essas coisas que a Bíblia nos oferece. Agora, quando nós tratamos das coisas, aí entra aquela perguntinha, como realmente estabelecer uma data inicial? Lembra a pergunta que eu fiz logo no começo? Qual a sua idade? Qual seria a sua idade? Você acredita em documento? Qual seria a idade do universo? Só para você entender a complexidade, aquele negocinho que eu falei do Sol não é brincadeira, não, é sério. A estrelinha mais próxima da gente, além do Sol, é uma estrela chamada Próxima Centauri. Ela está a 4,34 anos-luz de distância da gente. Um ano-luz equivale a mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros, então se você fizer a continha, você vai perceber que essa estrelinha está a mais ou menos 41 trilhões de quilômetros de distância da gente. Se você fizer uma outra continha, pensar assim, não, mas e de ônibus espacial, que não voa mais, 25 mil quilômetros por hora. É só dividir 41 trilhões de quilômetros por 25 mil quilômetros por hora, você transforma horas em anos, você vai perceber que iria demorar mais ou menos 18 mil anos para você sair daqui e chegar lá, de ônibus espacial. E o pessoal fica falando que vem ET nos visitar. Esses caras duram quanto, afinal de contas? Não, eles vêm congelado. Que legal, vem tudo em forma de picolé. Chega aqui, coloca no micro-ondas, daí eles voltam de novo, dão uma olhadinha no planeta Terra. Daí pergunta, como é que o ET sabe que aqui no planeta Terra tem vida? Mas isso é simples, eles são muito inteligentes. Eles estão recebendo os nossos sinais. Então, nada, rapaz. A gente começou a mandar sinal de rádio, etc., coisa tal, que é um pouco mais interessante, há 150 anos atrás. Isso significa que esses sinais de rádio percorreram só 150 anos-luz. A estrelinha mais próxima da gente, que tem um planetinha, que a gente sabe que não tem condição de sustentar vida, mas vamos supor que lá em volta dele tivesse. Está a 600 anos-luz, ainda tem mais 450 anos para o nosso sinalzinho chegar lá. Eu acho assim muito interessante, porque quando nós tratamos dessa questão toda,
existem perguntas que são muito importantes para serem respondidas. Qual a idade do universo? Não, mas a ciência já provou que o universo tem 13,7 bilhões de anos. Mais ou menos 0,5% para cada lado. Mas como é que você sabe que essa é a idade? Não, mas os cientistas já provaram. Espera aí, eu trabalho com essas equações. Para você fazer esse cálculo, você tem que admitir que 4% de tudo que existe no universo é coisa conhecida. E 96%, dos quais a gente poderia dividir mais ou menos 73% energia negra, que até o presente momento a gente não sabe bem a diferença entre energia negra e magia negra. É assim, sabe, é bem estranho a coisa. Nós não temos bem certeza. Pode perguntar ao pessoal da física, eu sei que o povo vai brigar comigo depois, mas a gente senta e conversa a respeito disso. Então você pega 73% de magia negra, não, energia negra, eu disse que é a mesma coisa. Então você pega 73% de energia negra, soma com 23% de matéria escura e fria. Legal, o que é isso? Me dá um laboratório onde eu encontre isso. Não, isso daí não existe em laboratório. Ah, não. Mas eu queria saber onde é que tem essa tal de matéria escura e fria. Não, isso daí o universo está cheio. E a gente não tem nada aqui? Então, para nós chegarmos à conclusão que o universo tem 13,7 bilhões de anos, nós usamos 96% de só lá Deus sabe o quê, misturamos a nossa receita e a gente afirma categoricamente que o universo tem 13,7 bilhões de anos. Ah, mas e se tirar esses 96% ninguém sabe o quê? Qual seria a idade do universo? Isso é muito interessante, faz a conta para você ver. Não, mas daí o universo ia ficar muito jovem. Ah, é? Deixa eu tentar colocar a coisa de uma forma simples para você entender os mecanismos. Imagina que eu chegasse para você e visse lá o pneu do teu carro, e o pneu do teu carro está novinho. Assim, tem até aquelas, sabe aquelas borrachinhas espetadinhas assim para cima ainda? Você fala, rapaz, esse pneu está novinho. Ah, mas já andei 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros tem essas borrachinhas espetadinhas aí. Não gastou nada do pneu. É porque ele está coberto por uma camada de matéria escura e fria. E essa matéria escura e fria interage com o asfalto? Não, ela está protegida por energia negra. Magia negra. Energia escura, sei lá o quê. Que legal. Onde eu compro isso? Só o meu pneu tem. Você acreditaria? Nem eu. Também não. Nós precisamos um pouco mais de evidência, sabe? O que eu digo um pouquinho mais, só uma coisinha, assim, uma evidenciazinha. Não, mas nós temos certeza. Por favor, não estou dizendo que matéria escura e fria, esse negócio todo não exista. Estou dizendo que você não pode pegar aquilo que ainda nós não conhecemos e colocar na equação e dizer que isso é verdade. E você afirmar categoricamente que a idade do universo é 13,7 bilhões de anos. Então, quando nós tratamos com essas questões, existem problemas sérios, mas elas são passados para nós como verdadeiros. Daí nós estudamos a Bíblia e questionamos a veracidade das Escrituras. Aí eu gostaria de tratar com vocês do porquê nós temos que ser bem retos e diretos em todas essas coisas. Existe algo muito especial quando nós tratamos na questão das próprias civilizações. É muito legal porque quando nós estudamos, por exemplo, a Bíblia, você percebe que existe uma parte da Bíblia que trata com uma civilização pré-diluviana e uma civilização pós-diluviana. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, mas espera aí, tá, você não acredita em ET, não acredita que o mundo tem 13,7 bilhões de anos e acredita em dilúvio. Ah, mas como é que Noé colocou toda a bicharada na arca? Simples, pela porta. As pessoas falam, pela porta, é ridículo, Deus mandou colocar 2 de cada espécie. Sabe quantas espécies tem? Sei, 1.250.000, é o que estava catalogado até março do ano passado. Então, 1.250.000, você vai colocar 2 de cada espécie dentro da arca, não tem espaço. Mas calma, 1.250.000, Deus manda colocar só o que tem fôlego de vida em suas narinas. Legal, desses cerca de 1.250.000, cerca de 930.000 são insetos. Insetos respiram por traqueia, não tem fôlego de vida em suas narinas, não é para levar inseto na arca. Ou seja, desse 1.250.000 espécies, você tira essas 930.000, vão sobrar por volta de umas 300.000 espécies.
Dessas quase 300 mil espécies, cerca de quase 270 mil, um pouquinho mais, vida aquática. Por que não ia levar tucunaré, pirarucu, sardinha dentro da arca? Deixa do lado de fora. É para levar anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Quantos deles existem? 30 mil espécies, 2 de cada espécie dá 60 mil. A arca tinha espaço para colocar 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Você fala, está vendo? Aí não dá. Claro que dá, leva filhote. Não, mas esse negócio do dilúvio, aí não, isso aí não bate, porque de onde veio toda a água para inundar o planeta? Estuda geologia, você vai ver de onde veio toda a água. Para onde foi toda a água? É só estudar geologia, você vai ver para onde ela foi. Você fala, não. Você está querendo dizer que o quê? Eu estou querendo dizer que se você pegar um raciocínio simples e científico, quanto pesa uma vaca dentro d'água? O que tem a ver a vaca com o dilúvio? Ué, nós tivemos muitos bovinos que adentraram o terreno alagado, ou seja, que as vacas foram para o brejo. Então, nós temos um problema sério ali. Quanto pesa uma vaca dentro d'água? Resposta científica, menos do que uma vaca fora d'água. Se você tem dúvida, tenta carregar uma vaca fora d'água, depois coloca a vaca dentro d'água e carrega a vaca. Você vai perceber que ela é muito mais leve dentro d'água. É mais leve isso devido à força de empuxo. Tá? A gente sabe como é que funciona. Mas olha que detalhe interessante. Por que isso acontece? Porque isso está relacionado com a densidade. Qual seria a densidade de um peixe dentro d'água? A resposta é simples. A densidade da água, praticamente. Qual a densidade de um anfíbio dentro d'água? É menor do que a densidade de um peixe dentro d'água. Qual a densidade de um réptil dentro d'água? É menor do que a densidade de um anfíbio dentro d'água. Qual a densidade de um mamífero ou de uma ave dentro d'água? Aí depende. Depende do tipo de pelo, pena, alguns fatores aí estão relacionados. Olha que interessante. Se nós tivéssemos um montão de animais mortos no meio de muita água e muita lama no planeta Terra, você tem a Terra girando e a Lua em volta da Terra. Então você teria maré alta e maré baixa. Daí você teria na maré alta uma coluna de água maior, pressão maior lá embaixo nessa coluna d'água. Maré baixa, a coluna d'água é menor, a pressão é menor lá embaixo. Só que esse embaixo que eu estou falando, muita lama e muita água e muitos animais mortos. Pressão, descompressão. Coisa que tem densidade maior afunda, maré alta. Coisa que tem densidade menor, sobe. Isso a gente trabalha. Se vocês quiserem, o departamento de sedimentologia pode fazer esse teste na USP. Sabe o que vai acontecer? Depois de algumas semanas isso acontecendo, o que tem densidade maior fica embaixo, o que tem densidade menor fica em cima. Qual a sequência? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Vocês já viram isso em algum lugar? Coluna geológica? Eu também. Tenta provar que a coluna geológica formou-se em milhões de anos por meio de sedimentação. Tenta. Por favor, não entendam mal. Não estou dizendo que o raciocínio não seja lógico. Estou só dizendo que o raciocínio, embora sendo lógico, está errado. Quer ver um exemplo simples? Eu consigo provar que você não vai chegar na sua casa hoje. Você não vai ser sequestrado, não vai ser assaltado, e você não vai comigo de carona para minha casa também, porque eu não vou te levar. Então, você pode perceber que é uma proposta interessante. Eu trato dessa proposta já por muito tempo, então talvez alguns de vocês conheçam. Isso está relacionado com aquilo que é chamado de paradoxo de Zeno ou Zenão. Olha que interessante. Zeno diz o seguinte: eu consigo provar que você não vai chegar na sua casa. Porque para você chegar na sua casa, você teria que sair daqui, que é o ponto A, e chegar lá na sua casa, que é o ponto Z. Você fala, isso é tranquilo, de A a Z. É só A, B, C, D, E, F, chega lá. Então, vamos fazer a continha um pouco mais rápida. Zeno diz o seguinte, tá legal. Para você sair daqui e chegar até a sua casa, primeiro você terá que andar metade do trajeto. Daí vai faltar o quê? A outra metade. Só que para você andar essa metade que falta agora, primeiro você terá que andar a metade dela. Irá faltar a outra metade. E agora, para você andar essa metade que faltou, primeiro você terá que andar a metade dela. Irá faltar a outra metade. E agora, para você andar essa metade que sobrou, primeiro você terá que andar a metade dela. Irá faltar a outra metade. E para você andar essa metade que faltou agora, primeiro você terá que andar a metade dela. Irá faltar a outra metade. E agora, para você andar essa metade que faltou, primeiro você terá que andar a metade dela.
Isso implica que irá faltar a outra metade. E para você andar essa metade que faltou, adivinha o quê? Primeiro você terá que andar metade dela, faltando a outra metade. Tenta andar essa outra metade. Primeiro você terá que andar metade dela. Irá faltar a outra metade. Resultado, você não vai chegar na sua casa. Você fala, eu cheguei aqui. Eu sei que você chegou aqui. Isso mostra que o raciocínio, embora sendo lógico, ele está errado. Nem todo raciocínio lógico está correto. Teste. Mas como que eu testo? Laboratório, olha. Mas eu não tenho laboratório. Como é que eu vou testar esse negócio? Sai daqui e vai para a sua casa. Esse é o seu laboratório. Se você não chegar em casa, depois eu deixo meu e-mail, você me passa um e-mail avisando, ainda não cheguei em casa. Eu vou falar, talvez você tenha entrado numa dos universos paralelos aí do Stephen Hawking, agora você está perdido para sempre, não tem mais jeito. Quando nós tratamos dessa questão de pré-dilúvio, pós-dilúvio, as pessoas acham que isso daí é religioso. Não dá para testar. Pessoal, existem 250 relatos espalhados por todo o mundo, são culturas diferentes, os nossos índios aqui no Brasil têm, os esquimós têm, dos mais de quase 10 mil reinos espalhados lá pelo Oceano Pacífico, eles têm também, os assírios tinham, os babilônicos tinham, os egípcios também tinham. Olha o que esses povos todos tinham, 250 relatos são praticamente idênticos. Esses 250 relatos diziam o seguinte, um homem, um dos nossos antepassados, salvou os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses de um deus. Relato bíblico. Noé salvou os animais na arca por causa de um dilúvio causado pela ira de Deus. Pergunta matemática. Qual a probabilidade de 250 povos que não tiveram contato terem inventado a mesma mentira? Tenta. Nós não estamos tratando de historinha da carochinha. Coloca a matemática no meio do negócio. Coloca a física no meio do negócio. Começa a avaliar. E você vai perceber que tem muita coisa interessante. Eu gostaria de concluir dando algo para você poder pensar, que é algo muito interessante. Quando nós tratamos especificamente da questão do ser humano, eu gostaria de dar dois aspectos, porque muitas pessoas têm me questionado muito a respeito disso, quando nós tratamos do aspecto descritivo da Bíblia. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, eu apenas estou dando algumas coisas para você pensar. Okay? Quando você estuda o livro de Gênesis, logo no capítulo 2, nós temos ali algo muito interessante, que é a chamada criação da mulher. É uma descrição da Bíblia. Para nós entendermos um pouquinho, eu queria tratar desse aspecto de uma forma assim, bem rápida, mas eu gostaria de abordar de dois lados. Então, se nós pegarmos a descrição bíblica, olha só que coisa fascinante. O texto, lá de Gênesis capítulo 2, do versos 21 e 22, diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Como eu mencionei para vocês, o texto é descritivo. As pessoas chegam para mim e falam assim, você não acredita nisso, né? A pergunta não é se eu acredito ou não, a pergunta é se o texto está cientificamente errado ou não. Porque se o texto estiver errado cientificamente, eu te pergunto, para que você vai continuar lendo o livro, o resto? Não faz sentido. Se naquilo que eu posso testar, a Bíblia está errada ou estiver errada, como eu sei que naquilo que eu não consigo testar, ela estará correta? Não, mas isso daqui, eu já ouvi muitos cristãos usando esse argumento. Não, mas aquilo ali é assim foi meio mitológico. Legal. Gênesis capítulo 1, que fala da criação dos céus e da terra, é mitológico. Gênesis capítulo 2, que fala da árvore da vida, é mitológico. Posso perguntar qual a sua esperança do futuro? Porque Apocalipse 21 fala da criação dos céus e da terra, e Apocalipse 22 fala da árvore da vida.
Se os 2 primeiros capítulos são mitológicos, que garantia você tem que os 2 últimos serão realidade? Não tem como. Então você não tem esperança. Você está vivendo aí achando. Não, mas não dá para acreditar umas coisas dessas, né? Pensou Deus criar o homem desse jeito? Ele cria do jeito que Ele quiser. As pessoas chegam assim, ficam tão preocupadas, porque falam, você não acredita que Deus criou o mundo em 6 dias? Claro que sim. Não, mas isso não é possível. Eu ainda acho que Ele demorou muito. Eu, se eu fosse Deus, eu diria o seguinte, haja mundo e houve mundo, e viu Adalto que o mundo era bom. Pronto. 6 dias para criar o mundo? Rapaz! Tem muitos detalhes que são muito importantes e a Bíblia é muito consistente. Antes de tratar dessa questão, só um pontinho para pensar. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, isso é fé, que Deus existe, fé, e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Isso é Hebreus. Então, o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunta, Adão tinha fé? Mas Adão não precisava ter fé. Quem disse? Pergunta, quantas coisas Adão viu Deus criando? Resposta, nenhuma. Até a mulher dele estava dormindo. Deus já chega com o produto final pronto. Imagina, aqui está o Senhor Deus do lado de Adão falando, eu criei todas as coisas. O Senhor fez tudo isso? Sim, eu fiz tudo isso. O Senhor mesmo, cada uma delas. Tem certeza? Adão não viu Deus criando coisa nenhuma. Adão tinha que crer como eu e você. Mas a Bíblia nos dá certas coisas para podermos avaliar e assim pensarmos. Então deixe-me usar o exemplo de Adão e Eva para nós entendermos o contexto. O texto é esse que eu dei para vocês. Olha a primeira frase, que coisa interessante. Diz que o Senhor Deus faz cair pesado sono sobre o homem e ele adormece. Isso faz todo sentido. Isso é o que nós chamamos de anestesia geral. Adão seria operado pelo Senhor Deus, você precisa ser anestesiado. Caso contrário, Adão estaria gritando até hoje por aí, porque devia ter doído pra caramba tirar uma costelinha dele. Você fala, mas isso é ridículo. Isso é ridículo. Não. O procedimento está correto. Como é que nós definimos anestesia geral? Profundo sono. Tanto é que quando uma criança vai ser operada, o que a gente fala para elas? Você vai dormir, pode ficar sossegado, não vai sentir nada. É bem assim mesmo. Olha que coisa fascinante. Deus chega para Adão e, coitado do Adão estava dormindo agora, anestesiado, Deus tira uma das suas costelas. Por que Deus não tirou, por exemplo, a unha do dedão do pé? Não ia fazer muita falta para Adão. Mas tem um detalhe científico. É porque nas nossas costelas nós encontramos medula óssea vermelha, é onde existem células tronco. Se você vai clonar alguém, é daqui onde você vai tirar. É o mais perto possível da superfície. Se você vai clonar alguém, porque Eva ia ser um clone, isso é óbvio. Deus pegou o material genético do lugar certo. Muito interessante. Clonagem. Se Deus tivesse pego o material para fazer Eva da unha do dedão do pé, daí a gente ia ter um monte de problemas. Mas Ele tirou do lugar certo. Não somente isso, a Bíblia nos diz que Deus faz algo espetacular. Ele fecha o lugar com carne. Primeira cirurgia plástica do planeta. Já ficou fechadinho, prontinho, bonitinho, para não ter nenhuma deficiência. Deficiência que eu digo assim em termos morfológicos. Algo muito interessante. Deus pega essa costela e a transforma numa mulher. Isso é o que nós chamamos de clonagem. Só por curiosidade, eu vou passar o mouse, por gentileza, os clones são esses daqui de baixo, não os de cima, ok? Só para deixar bem claro, eu sei que são parecidos, mas os clones são os de baixo, eles estão sendo segurados. Isso daí foi só para acordar o Tico e o Teco, que a gente está acabando, tá?
Clonagem humana é algo que nós trabalhamos. Estamos trabalhando aí. O pessoal, tecnicamente, não pode. Tecnicamente. Mas pode ter certeza que não tem gente mexendo por aí. E daí um aspecto fundamental nisso que eu acho impressionante, porque as pessoas chegam e falam assim, não, mas isso aí tem um problema. Se fosse clonado, seria Adão e Ivo. Eu concordo. Mas não tem nenhum problema de clonar e alterar geneticamente. Porque nós temos feito isso. Vocês estão vendo um pequeno ratinho ali com uma orelha nas costas dele. Obviamente, ratos não nascem com orelhas nas costas. Tá? Isso é um modelo de desenvolver uma cartilagem. Você altera o ratinho geneticamente e faz com que uma orelhinha nasça nas costas dele. Então, você tem a cartilagem, você pode pegar dali a cartilagem, você remove depois e instala no ser humano que está faltando esse pedacinho de cartilagem, processo às vezes de formação embrionária, etc., coisas e tal, dá para trabalhar essas coisas todas. Agora, vou fazer uma perguntinha bem simples para que a gente possa encerrar. De todos esses passos que a Bíblia nos mostra, qual deles cientificamente está errado? O que você pode é não gostar da maneira como Deus fez, mas você não pode dizer que o que foi feito não é científico. O procedimento está correto, anestesia geral, foi retirado o material genético do lugar correto, foram utilizados processos que nós conhecemos e estudamos, e tem gente até ganhando prêmio Nobel. E a lista vai. Pergunta, portanto, que eu gostaria de fazer e deixar para vocês poderem pensar é justamente essa. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, qual seria uma boa razão científica para ele não ser verdadeiro? Muitas pessoas dizem, não, mas a ciência já provou como o universo surgiu. Não, a ciência não provou. É por isso que nós trabalhamos com a teoria do Big Bang e não com a lei do Big Bang. E por falar nisso, eu gostaria que você fosse para casa pensando, eu queria tanto que a lei do Big Bang funcionasse, ou pelo menos que a teoria do Big Bang funcionasse, porque a lei a gente sabe que não existe. A teoria do Big Bang já seria uma bênção. Já pensou que maravilha? Minha casa está precisando de uma reforma, meu apartamento, eu estava pensando em produzir um pequeno Big Bang lá dentro, explodir. E eu espero que os 7 andares de cima e os 4 de baixo não se preocupem com isso, porque eu vou explodir um negócio, rapaz, imagina o que não vai acontecer ali. Já imaginou? Por que você compra um carro novo? Compra um Fusquinha bem velho, caindo aos pedaços, coloca umas 50 bananas de dinamite lá dentro, exploda o negócio para você ver a Ferrari que a coisa vai virar. Eu até brinco com o pessoal assim, vocês já me ouviram brincando desse jeito. Sabe aquele maridão que já foi maridão há uns 30 anos atrás? Explode para você ver o Brad Pitt que cai do lado. O pessoal fala, não, mas isso aí não é teoria do Big Bang. Ah, é mesmo? O que é a teoria do Big Bang? Não, a teoria do Big Bang é uma teoria científica. É mesmo? E por que o Stephen Hawking colocou no livro dele, lá na página 78, na edição Mandarim, está escrito assim, Big Bang, depois leis físicas estranhas e desconhecidas. Porque foi um período das leis físicas estranhas e desconhecidas. Deixa eu me explicar o que é lei física estranha e desconhecida. O povo de Israel estava saindo do Egito, história da Bíblia, e aqui eles estão diante do Mar Vermelho. Atrás está o faraó. E Deus dá uma ordem absurda para Moisés, desculpe, não para faraó, para Moisés. Moisés, pode bater no mar que o mar vai abrir. Rapaz, adivinha o que aconteceu? Tunk, tunk. Abriu. E 2 milhões de pessoas passaram pelo fundo do mar a seco. Você fala, você não acredita nisso? Claro que eu acredito. Mas como que você pode acreditar? Simples, leis físicas estranhas e desconhecidas. Pelas leis conhecidas, eu sei que o mar não abriria. Eu sei disso, todo mundo sabe. O Stephen Hawking sabe disso também. Mas espera aí, o que significam leis físicas estranhas e desconhecidas, então? Milagre. Obviamente, você não vai colocar numa teoria científica, Big Bang, milagre. Daí você tem interação de matéria e antimatéria, daí é o aparecimento de quarks, antiquarks, prótons, nêutrons e a lista vai. Você não coloca desse jeito. Então nós usamos uma terminologia um pouquinho mais assim, sutil.
Nós não trabalhamos com milagres. Então, um pastor bem atualizado hoje, ele pode chegar e dizer o seguinte: o sermão hoje é sobre as leis físicas estranhas e desconhecidas que Jesus utilizou. Você fala, que legal, vai ser sobre o quê? Milagres. Parece brincadeira? Eu tenho trabalhado com muita gente da cosmologia, a gente debate essas ideias. Esse é um problema sério. O que significam leis físicas? Qual o significado de leis físicas estranhas e desconhecidas? Milagre. Ciência não trabalha com milagres. Ciência trabalha com evidências. Milagre é parte da religião, não é parte da ciência. Ciência não explica milagres. Dogma é parte da religião, não é da ciência. Afirmar que algo é verdadeiro sem evidências é um dogma. Isso não é parte da ciência. Nós não estamos discutindo ciência versus religião. Nós estamos discutindo religião versus religião. Duas religiões. Uma delas tem boa ciência, que é o que nós chamamos de criacionismo. A outra, deixo para você descobrir. Fica aí um desafio para você parar e pensar um pouquinho. Fomos criados ou somos fruto de um milagre? Milagre? Os dois são iguais. Não. A geração espontânea não é um processo natural. Isso qualquer físico, qualquer biólogo, qualquer cientista sabe. Não existe um processo natural chamado geração espontânea. Isso não se faz no laboratório, não é visto no laboratório, não é visto no espaço sideral, não existe em nenhuma área da ciência. É porque nós temos muitos conceitos errados. E aí eu termino deixando você pensar. Você lembra do que nós já ouvimos? Onde tem água, tem água. Quem te ensinou que onde tem água tem vida? Quem? Você acredita também que Pedro Álvares Cabral errou o caminho por 3.000 quilômetros? Eu espero que não. Onde tem água, tem água. E eu vou beber essa água daqui a pouquinho. Gostaria de terminar, portanto, desejando que vocês não parem de estudar esse material todo. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Isso foi só uma pequena introdução, algumas ideias básicas para você pensar. Última perguntinha para ir para casa. Eu estou passando a palavra, acho que para alguém. Já que você vai pensar bastante, como você sabe que o que você sabe é verdade? Essa é uma boa pergunta. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Aproveita que amanhã é sábado, sexta. É que eu estou um dia a mais. A gente procura sempre andar um pouco mais rápido no tempo, mas não tanto assim. Pensa um pouquinho. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Talvez o que você saiba e acha que sabe não seja verdade. Essa é uma grande descoberta. E faz bem descobrir coisas assim. Em oração, portanto, que Deus os abençoe. Para quem eu passo a palavra? Para o meu amigo cientista. Eu geralmente não saio desse jeito. Cuidado com cianureto de potássio.